Santo Agostinho, no precônio pascal, a gente canta isso na missa da Páscoa. Santo Agostinho, ele ousa dizer o seguinte: bendito o pecado do primeiro homem, que nos fez merecer uma manifestação do amor de Deus tão grande, Jesus Cristo. Bendito o pecado do primeiro homem, que nos fez merecer um tão grande Redentor, Jesus Cristo, nosso Senhor. Esse é o sentimento do Pai. O pecado não destrói o amor, destrói a nossa amizade com Deus, porque eu expulso Deus da minha alma, eu me afasto de Deus. Na narrativa do pecado de Adão e Eva, é Adão e Eva que se envergonham de Deus e se afastam dele. Se envergonham de Deus por causa que tem consciência do seu próprio pecado. Então, não é Deus que condena ninguém ao inferno. E o inferno existe. Cuidado. E os santos que viram em visão mística dizem que é um sofrimento que não podemos calcular. E é eterno. Mas não é Deus que nos manda para lá. Somos nós que escolhemos se vamos viver no céu ou no inferno. Somos nós que, se morremos em estado de pecado grave, não suportamos a beleza de Deus, a pureza de Deus, e envergonhados nos afastamos eternamente deles. Essa é a malícia do pecado. Mas até nesse momento Deus me ama. E se Deus pudesse, me salvaria naquele momento. Deus faz tudo para a nossa redenção, para a nossa salvação. Então, eu que experimentei a realidade do pecado, talvez de uma forma um pouco grave, o que eu tenho que fazer? Tenho que me desesperar? Não existe volta? Existe. E a volta é olhar para a misericórdia de Deus. Eu vou terminar essa, ela vai levantar a plaquinha, falta 1 minuto. Mas é que é um exemplo que é importante. É um exemplo que é importante. Eu vou falar de 2 grandes pecadores. Esses 2 grandes pecadores foram homens muito amados por Deus. Foram, na verdade, escolhidos para viver em profunda intimidade com Deus. Os 2 foram escolhidos para ser apóstolos de Cristo. Um se chamava Pedro. O outro se chamava Judas Iscariotes. 2 grandes pecadores. Judas Iscariotes vendeu a Cristo, ele vendeu Jesus por 30 moedas de prata. É uma atitude bem vil essa, né? E Judas fez isso porque, em realidade, Judas se desiludiu com Jesus. Judas Iscariotes, ele pertencia a um grupo de rebeldes, vamos dizer assim, era um grupo político da época que aspirava à libertação de Israel do domínio do Império Romano. Quando Judas percebeu que não era isso que Jesus ia fazer, ele se desiludiu com Jesus e o vendeu. O Evangelho diz que Judas era um ladrão, um administrador desonesto. Olha o recado, a sutileza do Evangelho. Ele está dizendo isso: olha, antes de Judas cometer esse pecado tão grande, gente, vender a Deus é muito sério, não é? Por 30 moedas de prata. É muito sério, não é? Olha, muitas vezes nós vendemos a Deus e trocamos Cristo por muito menos do que 30 moedas de prata no nosso dia a dia. Antes de vender Cristo por 30 moedas de prata, que é um pecado bem grande, o Evangelho diz que Judas cometia pequenas desonestidades na administração dos bens. Ele era o tesoureiro, né? E dizem, olha, ele era um ladrão, ele separava algumas coisas para si, né? Então, olha, a infidelidade começa nas pequenas coisas, né? Até chegar no grande. Vendemos a Jesus. O pecado de Pedro não foi menor.
covarde, amedrontado, disse a todo mundo, para quem queria ouvir, que não conhecia Jesus. Negou a Jesus não uma vez, que a primeira vez você diz assim, puxa, é uma fraqueza, ele ficou com medo na época, na hora, né, não sei o que, etc. tal. Ele não negou Jesus uma só vez, ele negou duas vezes, negou uma terceira vez. Ele teve tempo para pensar. Né? E ele só percebeu a burrada que fez quando olhou a Cristo. Né? Os dois olhares se encontraram e ele, nossa, e ouviu o galo cantando. Aí lembrando as palavras de Cristo. Eu acho que o pecado de Pedro e o pecado de Judas está na mesma proporção. Os dois, afinal de contas, negaram absolutamente Jesus Cristo. Um porque se desiludiu, o outro porque covardemente queria salvar a própria terra. Porém, após o pecado, esses dois homens tiveram duas atitudes diferentes. Vocês acham que Deus deixou de amar Judas Iscariotes naquele momento? Não. Mas teve uma diferença. Judas, quando percebeu o que fez, ao invés de ele olhar para a misericórdia de Deus, ele, soberbo, olhou para si mesmo e entrou naquilo que a gente chama de diálogo, um verdadeiro diálogo com o demônio. Sabe como acontece esse diálogo com o demônio? Quando a gente percebe o pecado, você começa a dizer assim, mas como é que eu fui capaz de fazer isso? Como é que eu fiz isso? Isso não tem perdão. Eu sou um velho. Esse pecado não tem perdão. Esse pecado não tem perdão. Não tem perdão na medida do teu coração, né? Quando a gente diz não tem perdão, porque eu, na verdade, sou incapaz de perdoar alguém que tenha feito isso, porque meu coração é puro. Por isso sou incapaz de perdoar a mim mesmo também. E o que Judas fez? No seu orgulho, olhou para si mesmo, se desesperou e se matou. Não tinha outra solução, não tinha outra saída. Pedro fez diferente. Diante da consciência do seu eu pecador e do seu pecado, Pedro preferiu olhar para Deus. Olhou para os olhos de Cristo. Olhou para Cristo sofredor, e no olhar de Cristo, é como se Cristo falasse, Pedro, avante, se arrepende e recomeça, eu entendo, e te amo, e te perdoo, né? Só quero que você aprenda com os teus erros, que tenhas vida nova, eu te amo e por isso te quero feliz. Da próxima vez, não sejas tão impetuoso, confia mais em Deus, fique mais perto de Deus, né? Se mantenha mais perto de Deus através da vida de oração, mas confia na minha misericórdia, confia no meu amor. E foi isso que Pedro fez, e lavou a alma no perdão de Deus, na misericórdia de Deus. Então, o fim dessa história, aquele que soube olhar para a misericórdia de Deus e nela confiar, virou santo, não é? E mártir, né? Dando a sua vida, né? Virou um covarde, virou um corajoso e morreu martirizado. O pobre Judas, soberbo, que não soube confiar no amor e na misericórdia de Deus, não encontrou o caminho de volta e por isso se matou. Então, Deus nos ama. A gente fala do pecado para que a gente reconheça a nossa condição de pecador, mas o que Deus quer é que uma vez que reconheçamos a nossa condição de pecador, olhemos para Ele, para a sua misericórdia, e busquemos a redenção e o seu perdão humildemente através do sacramento da confissão.